Existem verdades tão óbvias que a gente ignora, como quem se recusa a enxergar um espelho sujo demais. Uma delas é simples e brutal. Você não dá conta de tudo. Mas talvez o mais importante seja entender que você não precisa dar conta de tudo. O mundo em 2026 não premia quem faz mais, quem tenta abraçar cada oportunidade ou manter todos os vínculos. Ele premia silenciosamente quem sabe onde colocar a própria força. E principalmente, onde não colocar. Maquiavel jamais sugeriria que você vivesse uma vida equilibrada ou moderada. Esse tipo de conselho pertence aos manuais de autoajuda que ele desprezaria com um sorriso irônico. A verdadeira estratégia, na visão dele, é de outra natureza. É concentração total. Uma espécie de foco afiado, que corta sem piedade tudo que é ruído, excesso, expectativa alheia ou convenção social. E isso não nasce de uma busca por paz interior, mas de uma compreensão fria de como se movimenta o poder. Concentrar forças, em linguagem maquiavélica, é escolher com clareza onde investir a sua energia vital. E não estamos falando de produtividade ou de métodos de gestão de tempo. Estamos falando da sua capacidade de não se distrair com o que não é essencial, mesmo quando o mundo inteiro está gritando para você prestar atenção. Pare e pense, quantas vezes você se envolveu em discussões que não mudaram nada? Quantas tarefas você realizou apenas porque pareciam importantes? Quantas pessoas você manteve por perto só para não parecer mal-educado, ou por medo de se arrepender depois? Essa energia que você desperdiça se transforma em cansaço crônico, em frustração difusa, em irritação constante com a própria rotina. E isso mina sua capacidade de agir com precisão. A mente fica embotada. As decisões ficam turvas. Você começa a viver no piloto automático. E o pior, nem percebe. Maquiavel dizia que um príncipe que tenta manter o controle de todos os territórios ao mesmo tempo corre o risco de perder todos eles. Em linguagem moderna, quem tenta abraçar tudo, enfraquece em tudo. Isso vale para suas relações, seus projetos, seus objetivos e até para suas emoções. Existe uma força que se multiplica quando você aprende a se dividir menos. Não se trata de virar uma máquina fria que ignora tudo ao redor. Trata-se de se posicionar como alguém que sabe escolher as próprias batalhas. O mundo está cada vez mais barulhento. E quem não aprende a filtrar, vai afundar em estímulo, sobrecarga e ansiedade. O foco hoje é mais valioso que ouro. E tão raro quanto. Imagine um guerreiro no campo de batalha. Ele tem apenas uma espada. Se ele tentar atacar 10 inimigos ao mesmo tempo, vai se desgastar antes de derrubar o primeiro. Agora imagine esse mesmo guerreiro escolhendo um só ponto vulnerável do inimigo principal. Ele golpeia com toda a sua força, precisão e intenção. O impacto não vem só da força física, mas da clareza absoluta do movimento. Esse é o princípio da concentração maquiavélica. Intensidade canalizada. Você não é fraco por escolher menos, você é estratégico. E isso exige coragem. Coragem para dizer não. Coragem para parecer estranho. Coragem para parecer menos sociável, menos produtivo, menos antenado. Porque ao dizer não a 1000 estímulos, você está dizendo sim a uma vida com direção. A maioria das pessoas se sabota porque confunde movimento com avanço. Elas acreditam que estar ocupadas significa estar evoluindo. Mas correr em círculos, mesmo com velocidade, ainda é andar em círculos. E Maquiavel nos alertaria: não há nada mais perigoso do que se exaurir sem sair do lugar. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de um corte. Precisa decidir, com frieza e honestidade, o que realmente importa. E aceitar o custo de ignorar o resto. Porque o custo existe, claro. Toda escolha verdadeira tem perdas embutidas. Mas perder 1000 coisas irrelevantes é o preço que se paga por ter impacto onde realmente interessa. Olhe ao seu redor.
Veja quantos projetos você começou e deixou pela metade. Quantos vínculos você mantém que apenas drenam sua energia. Quantas vezes você aceitou convites, tarefas ou compromissos apenas porque seria bom ou poderia dar em algo. Esse tipo de hesitação se disfarça de educação, mas é, na verdade, falta de estratégia. Maquiavel não pregava ética, ele pregava resultado. E você não precisa seguir o mesmo caminho político que ele admirava, mas pode e deve adotar o mesmo princípio de clareza. O que me fortalece e o que me enfraquece. Tudo o que te dispersa te enfraquece, mesmo que seja socialmente aceito, mesmo que venha com elogios ou promessas. A simplificação da vida não é um retiro espiritual, é uma ação política interna. É você agir como seu próprio príncipe, cortar o que distrai, manter o que constrói, recusar a tirania dos compromissos desnecessários. Você não está em dívida com o mundo. Você está em dívida com sua própria potência. E não se trata de eliminar tudo de uma vez. Se trata de fazer uma escolha real por dia. Uma conversa que você recusa. Um evento que você não comparece. Um grupo que você silencia. Um projeto que você assume com mais presença porque tem energia para isso, já que não está mais desperdiçando em 1000 outras frentes. A vida fica mais leve, não quando tudo dá certo, mas quando você para de se dividir entre 1000 versões de si mesmo. A concentração de forças é uma forma de respeito. Respeito ao seu tempo, à sua mente e à sua trajetória. E essa mudança, apesar de invisível ao início, é profunda. Quando você para de se dispersar, você começa a enxergar. Enxerga o que te serve. Enxerga quem te fortalece. Enxerga quais batalhas valem a sua presença. O mundo vai continuar te oferecendo distrações com um sorriso. Mas só você pode decidir se vai morder a isca ou manter a lâmina afiada. A concentração de forças é, no fundo, um tipo de renascimento. Você deixa de ser alguém que reage ao mundo e se torna alguém que escolhe o seu território. E é ali, nesse território enxuto e intencional, que mora o verdadeiro poder. E é justamente nesse ponto que entramos no que Maquiavel consideraria um passo decisivo, mas que muitos evitam: o corte de vínculos. Porque não basta saber onde focar. É preciso ter coragem de eliminar o resto. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Existe um momento silencioso na vida em que você percebe que não está cercado de pessoas, mas de demandas. Cada mensagem que você responde, cada conversa que você mantém por obrigação, cada convivência que insiste em sobreviver, mesmo sem um fio de conexão real, tudo isso te prende mais do que te apoia. E quando você finalmente admite isso, surge uma verdade incômoda. Simplificar a vida não é apenas organizar o tempo, mas selecionar quem realmente merece um lugar dentro dele. Maquiavel, se estivesse vivo em 2026, provavelmente olharia para o modo como nos relacionamos e diria que confundimos presença com lealdade, vínculo com força, companhia com valor. Ele entenderia o peso das relações, mas jamais defenderia a ideia de manter todo mundo por perto só para parecer gentil. Ele veria nesse comportamento uma forma de fraqueza disfarçada de boa intenção. Porque enquanto você perde energia para sustentar conversas vazias, encontros que não alimentam nada e vínculos que não têm vida própria, aquilo que realmente importa fica sem espaço para crescer. É duro admitir isso sem filtros. Existem pessoas que apenas ocupam espaço. E o espaço que elas ocupam não é só físico ou na sua agenda, é emocional, mental, energético. São pessoas que se aproximam por hábito, por conveniência, por interesse ou simplesmente porque você nunca teve coragem de fechar a porta. E essa falta de coragem é uma forma silenciosa de autocontrole perdido. A verdade
é que ninguém vive cercado de 20 amigos profundos, 10 confidants, 5 mentores e uma multidão de conhecidos indispensáveis. Isso é um mito alimentado por redes sociais, onde parecer querido vale mais do que ser forte. Maquiavel lembraria que todo príncipe escolhe quem permanece ao seu lado, não por carinho, mas por clareza de propósito. E no seu caso, o propósito não é governar territórios, mas proteger sua sanidade, sua força e sua direção. Observe sua vida com sinceridade. Quantas pessoas fazem parte dela apenas por costume? Quantos vínculos você mantém porque tem medo de parecer insensível? Quantos contatos ainda estão na sua lista porque vai que um dia eu precise? Esse tipo de laço é como carregar objetos quebrados na mochila. Você nem usa, mas continua levando tudo, perdendo velocidade sem perceber. A seleção de vínculos é um ato de maturidade emocional, mas também é um ato de autopreservação. Você não está excluindo pessoas. Você está se resgatando. E isso não significa tratar ninguém com desprezo. Significa apenas reconhecer que a vida é curta demais para ser desperdiçada em relações que não acrescentam nada. A frieza estratégica aqui não é crueldade, é honestidade. A pessoa que suga sua energia sem oferecer nada em troca não é sua amiga. O contato que só manda mensagem quando precisa de algo não é seu aliado. E aquela convivência que te deixa esgotado depois de cada encontro não é neutra. Ela cobra um preço, mesmo que você não perceba. Maquiavel diria que vínculos que não fortalecem são, por definição, vínculos que enfraquecem. Não existe neutralidade nesse campo. Ou te levantam, ou te pesam. E você sente esse peso. Ele aparece nos dias em que você acorda exausto sem saber por quê. Ele surge na irritação que você não entende, no desânimo que aparece do nada, na sensação de que sua vida está sempre cheia, mas raramente plena. É que você está sempre disponível, sempre acessível, sempre aberto para pessoas que não percebem, e talvez nunca percebam, o valor da sua presença. A seleção precisa começar por dentro. Pergunte a si mesmo, com a mesma franqueza de um líder que está prestes a decidir o futuro do próprio reino. Quem realmente fortalece a minha jornada? Não se trata de perfeição, mas de impacto. Existem pessoas que, com uma conversa curta, reacendem sua clareza. Outras, com um simples comentário, esvaziam sua energia. Algumas são fontes, outras são drenos. E essa distinção é essencial, porque enquanto você mantiver drenos ativos ao seu redor, não importa quanto descanso você busque, quanto foco você tente ter ou quantos projetos você comece, eles vão continuar puxando sua energia para baixo. Às vezes de forma explícita, às vezes de maneira tão sutil que você só percebe quando já está emocionalmente no chão. A frieza estratégica não significa cortar laços com pressa ou agir movido pela raiva. Significa observar, entender padrões, enxergar repetições, notar quem some quando você precisa e aparece quando precisa de você. Perceber quem te ouve de verdade e quem apenas aguarda a própria vez de falar. Reconhecer quem respeita seus limites e quem cobra sua atenção como se você tivesse uma dívida eterna. E quando essa análise estiver clara, o ato de cortar não será um rompimento impulsivo. Será um ajuste natural. Você não terá que discutir, explicar ou se justificar. Bastará se afastar com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Reduzir a presença. Parar de alimentar conversas que não fazem sentido. Deixar que relações artificiais morram por falta de manutenção. Isso não é maldade. Isso é equilíbrio. A vida simples exige uma rede enxuta, não uma multidão, mas um pequeno círculo que realmente importa. E quando você encontra esse círculo, tudo muda. O silêncio pesa menos, o tempo rende mais, você para de sentir culpa por querer ficar sozinho.
A clareza que nasce dessa seleção te permite respirar sem medo de decepcionar quem nunca deveria ter acesso ao seu espaço emocional. Maquiavel falaria que poucos aliados verdadeiros valem mais do que dezenas de vínculos superficiais. E no mundo atual, isso é ainda mais real. Cada pessoa que você mantém perto ocupa uma parte da sua atenção. E sua atenção é o bem mais limitado que você tem. A seleção é uma defesa contra a dispersão. E é também um gesto de força interna. Um gesto que te devolve para si mesmo. Você não precisa anunciar nada. Você não precisa cortar com violência. Você só precisa parar de investir energia onde ela nunca retorna. Porque quando você escolhe com cuidado quem fica, você também escolhe quem você se torna. E é exatamente essa clareza que prepara o terreno para o próximo passo: controlar o fluxo de informações que entram na sua mente. Porque não adianta selecionar pessoas se você continua permitindo que o mundo derrame sobre você mais estímulos do que a sua mente consegue carregar. E é aí que entra o próximo tópico. Existe uma ideia que parece inteligente à primeira vista, mas que silenciosamente destrói a sua paz. A ideia de que você precisa estar sempre por dentro de tudo, saber de tudo, opinar sobre tudo, ter uma posição, uma leitura, um comentário. A vida moderna empurrou essa ilusão para dentro da nossa rotina, como quem oferece uma taça de vinho e esconde o veneno no fundo do copo. Porque enquanto você se sente mais informado, mais atualizado e mais participativo, sua mente vai perdendo a capacidade de se manter inteira. Maquiavel não diria que o problema é o excesso de notícias ou de conteúdo. Ele olharia para isso de outra forma. O que ele veria é um indivíduo que não controla mais o próprio foco. Um sujeito que virou marionete de manchetes, de opiniões alheias, de tragédias distantes que nada têm a ver com sua vida prática. E isso, para ele, seria um tipo moderno de submissão. A diferença é que agora o inimigo não usa armadura nem ocupa castelos. Ele se disfarça de notificação. Você acorda, pega o celular e, sem perceber, sua cabeça já não te pertence. Em menos de 5 minutos, você já sabe de um escândalo político, de um acidente em outro continente, de uma celebridade que terminou o relacionamento, de uma nova crise econômica, de um crime que aconteceu em outro estado, de um desastre natural em um país que você nunca pisou. Tudo isso antes de escovar os dentes. A pergunta é: para que serve saber tudo isso? Não é provocação. É um convite sincero para reflexão. Essa avalanche de informações, por acaso te faz agir melhor? Te faz dormir melhor? Te faz tratar as pessoas com mais atenção? Te faz mais produtivo? Te fortalece? A resposta quase sempre é não. Porque informação em excesso não vira sabedoria, vira ruído. Maquiavel compreenderia isso com perfeição. Para ele, conhecimento é instrumento de ação. Saber o que não pode ser transformado em movimento é, no máximo, distração. No pior dos casos, é paralisia. Você não tem obrigação de acompanhar todas as tragédias do mundo. Você não tem dever moral de saber todos os detalhes da vida de pessoas que você nem conhece. Você não está traindo sua inteligência ao decidir não saber de algo. Pelo contrário, quando você escolhe o que entra na sua mente, você está se tornando um indivíduo que pensa com autonomia. E esse é o ponto. Hoje, pensar por conta própria exige proteger sua mente de um excesso de estímulos que ela não nasceu para suportar. O vício por informação funciona como um consumo disfarçado de virtude. Você acredita que está se aprimorando, quando na verdade está se esvaziando. Porque cada notícia carregada de tensão, cada vídeo recheado de indignação, cada postagem que alimenta o medo ou o ressentimento, vai corroendo sua capacidade de se concentrar no que está diante de você. E o mais perigoso é que você começa a confundir conhecimento com envolvimento. Mas saber de algo não te torna mais responsável.
Só te torna mais vulnerável se você não tiver como transformar aquela informação em ação direta. Maquiavel nos ensinaria que um líder de verdade sabe o que precisa saber, não o que todos estão falando. Ele escolhe os próprios canais, decide a fonte e, acima de tudo, limita o excesso para preservar a clareza. Hoje, a sua clareza está em risco, porque a cada 10 minutos em que você consome mais conteúdo, você se afasta um pouco mais do que realmente importa. E não é porque o conteúdo é maldoso, mentiroso ou fútil, é porque ele é demais. A sua mente precisa de espaço para digerir o que vive, mas ela não tem tempo. Tudo vira fragmento. Você lê sem refletir, ouve sem absorver, reage sem entender. É uma vida sem pausa. E onde não há pausa, não há sabedoria. Renunciar à onisciência é um ato de coragem. É admitir que você não precisa opinar sobre tudo. Não precisa estar em todos os grupos. Não precisa acompanhar todos os debates. Não precisa se posicionar o tempo todo. E mais ainda, que não saber de algo pode ser a sua melhor decisão do dia. Isso parece estranho porque fomos treinados a acreditar que ignorância é sinal de fraqueza. Mas o que poucos dizem é que existe uma ignorância estratégica. Aquela que te protege, que te ajuda a manter o olhar no essencial, que te salva da ansiedade de carregar o mundo nas costas. Essa ignorância é liberdade. Olhe para a sua semana. Quantos vídeos você assistiu que te deixaram mais preocupado? Quantas notícias você leu que te deixaram mais tenso? Quantos conteúdos você consumiu que te deixaram com raiva, mas que você sabia que não poderia mudar? Esse é o ponto. Maquiavel diria que, se algo não pode ser mudado, então não deve ser priorizado. Essa seleção não é frieza. É inteligência emocional aplicada. É você se tornando guardião do seu próprio foco. Porque quem controla o que você pensa, controla o que você sente. E no final, controla o que você faz. A pergunta não é mais o que eu sei, mas o que isso está fazendo comigo. Porque nem toda informação te forma, algumas te deformam. Você precisa de tempo para pensar, para sentir, para criar, para viver. Mas esse tempo não vai aparecer por acaso. Ele só surge quando você fecha as portas por onde o excesso entra. Quando você diz não para aquilo que parece urgente, mas é só barulho. E isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você para de tentar saber tudo, você começa a realmente entender alguma coisa. Você ganha profundidade. Você desenvolve visão. Você se conecta com o que está ao seu alcance. Você retoma o controle da própria atenção. E com ela, retoma o controle da própria vida. É nesse ponto que você começa a viver com mais presença. Porque sua cabeça não está mais lá fora, perdida em 1000 acontecimentos. Ela está aqui, onde você pode agir, onde você pode mudar, onde sua vida de fato acontece. E é exatamente por isso que o próximo passo não poderia ser outro. Porque mesmo quando você decide cortar o excesso de informação, se não cuidar do que acontece dentro da sua mente, o caos continua. O silêncio externo não resolve a confusão interna. Por isso, o próximo passo é tão decisivo quanto este. Aprender a descansar o pensamento, sem medo do vazio. Tem uma hora em que o corpo até continua, mas a mente já desistiu. Você responde, se move, entrega, participa, mas por dentro, tudo o que existe é cansaço. Um cansaço que não passa com um café forte, nem com um fim de semana de folga. Porque ele não é físico, ele é mental. E mais do que isso, ele é existencial. É como se o seu sistema estivesse sempre ligado, sem nunca poder desligar. Maquiavel entenderia isso melhor do que muitos pensam. Porque o silêncio para ele não era ausência, era estratégia. Em 2026, descansar virou um ato subversivo. Não dormir ou dormir pouco virou medalha. Estar sempre disponível virou virtude.
E se esconder, nem que seja por algumas horas, parece pecado. Mas a verdade é que toda mente que não descansa se torna previsível. Reage demais, fica fraca. E quando você está fraco, você se torna fácil de manipular. Maquiavel diria que o poder real só existe em quem consegue parar para pensar antes de reagir. E isso só acontece no silêncio. Só que não é qualquer silêncio. Não é aquele da sala barulhenta com o fone no ouvido. Não é o da madrugada em que você está deitado, mas o celular ainda está aceso. É o silêncio real. O silêncio em que não entra nenhuma notificação, nenhuma voz externa, nenhuma comparação. É o espaço onde você volta para si, mesmo que, no começo, isso assuste. E assusta mesmo, porque quando a gente para, os pensamentos que estavam escondidos aparecem. E aí, é você com você, sem distrações, sem desculpas, sem ninguém para culpar. Muita gente evita esse momento, porque acha que descansar é perder tempo. Mas Maquiavel veria o oposto. Ele veria um campo fértil, um lugar onde a mente se reorganiza, onde o caos se transforma em plano, onde o ruído vira direção. Sem pausa, tudo vira atropelo. E quem vive no atropelo perde o domínio de si. O descanso não é ausência de ação. É preparação para a ação certa. É ali, no tempo parado, que você decide qual movimento vale a pena. E isso exige uma escolha. Porque descansar de verdade significa sair da exposição constante. Não só nas redes sociais, mas em todos os lugares em que você se sente obrigado a parecer bem, produtivo, interessante. A exposição cobra caro. Cada vez que você sente que precisa mostrar algo, provar algo, se justificar, você perde um pouco da sua força interior. O indivíduo lúcido, que Maquiavel respeitaria, é aquele que não está sempre visível. Não porque tem medo do mundo, mas porque conhece o valor de não se expor o tempo todo. Ele sabe que preservar energia é tão importante quanto usá-la, e que nem toda oportunidade precisa ser agarrada, nem toda conversa precisa ser respondida, nem todo espaço precisa ser ocupado. Descansar não é dormir apenas, é deixar o mundo de lado por um momento, é fechar a porta para tudo o que exige performance, é não dar explicações, é respirar devagar, é olhar para dentro com calma. E isso é raro hoje. A maioria das pessoas só para quando colapsa, quando o corpo grita, quando a mente já não consegue mais funcionar. Mas esperar chegar nesse ponto é uma forma disfarçada de autoabandono. Você precisa de pausas antes de ser forçado a parar. Precisa se dar esse direito, mesmo que o mundo continue girando, mesmo que as demandas continuem chegando, mesmo que pareça que vai ficar para trás. Porque, na verdade, é só quando você para que você volta a enxergar. E o que você vê depois do descanso muda tudo. As mesmas coisas que te pareciam urgentes começam a perder o peso. Os mesmos conflitos que ocupavam sua cabeça passam a parecer pequenos. As mesmas dúvidas que te consumiam começam a se dissolver. O silêncio mostra o que é ruído. E o ruído some quando você para de alimentá-lo. Maquiavel jamais apoiaria um ritmo de vida que exaure o indivíduo. Para ele, o líder, e aqui, o líder de si mesmo, precisa manter a cabeça fria, os olhos atentos e o espírito forte. Nada disso se constrói com pressa, nada disso resiste à sobrecarga. Um bom estrategista precisa estar inteiro. E estar inteiro, hoje, exige saber se recolher. Esse recolhimento não é passividade, é autocontrole. É você assumindo o comando da própria energia. É você decidindo quando vai aparecer e quando vai sumir, quando vai responder e quando vai ignorar, quando vai agir e quando vai descansar. E mais do que isso, é você criando um lugar interno onde o mundo não manda. Porque se tudo ao seu redor te controla, então você não está vivendo, está apenas reagindo.
Então comece pequeno. 1 hora sem notificações. Um dia sem se mostrar. Uma noite em silêncio. Um tempo sozinho sem culpa. O silêncio não é um castigo. É uma reconexão. É nele que as ideias voltam. Que a intuição fala. Que a vontade se reorganiza. É no silêncio que nasce a próxima fase da sua vida. Porque nela, você não pode mais viver cansado. E se você realmente quer simplificar sua vida, precisa entender que descansar é parte da estratégia. É parte da construção. É o momento em que você recarrega o que o mundo tenta tirar de você o tempo todo. Descansar é voltar a ser dono de si. E só depois disso é que se torna possível olhar para o tempo com outros olhos. Porque o próximo passo é justamente isso. Entender que estar ocupado demais não é sinal de vitória, mas sim o novo disfarce da prisão. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Existe algo estranho acontecendo com a forma como vivemos. A maioria das pessoas está ocupada demais para perceber isso, mas o tempo, esse mesmo tempo que um dia já foi nosso, virou inimigo. Corremos de segunda a domingo com agendas lotadas, metas alinhadas, notificações infinitas e a sensação constante de que estamos ficando para trás. Parece normal, parece necessário, parece até louvável. Mas, se Maquiavel estivesse observando, ele diria com frieza: isso não é poder, é submissão disfarçada de eficiência. A ideia de que produtividade é o novo sucesso foi vendida com tanta força que virou quase uma religião. Quem faz mais, vale mais. Quem entrega mais, merece respeito. Quem não para, está vencendo. Mas tudo isso é ilusão. Porque produtividade, quando é cega, só produz uma coisa: desgaste. A verdade é que quem corre o tempo todo perde a capacidade de enxergar. Corre para cumprir tarefas, cumprir metas, responder mensagens, fazer reuniões, lidar com problemas, sem parar para pensar se aquilo tudo tem mesmo sentido. É como construir um castelo com as mãos tremendo. Mesmo que fique pronto, ele não se sustenta. Maquiavel não seria contra a ação. Pelo contrário, ele acreditava no movimento, na conquista, na iniciativa. Mas ele sabia que o verdadeiro poder não está em fazer muito, e sim em fazer com intenção. Está em agir quando é preciso, do jeito certo, no momento exato. E isso não combina com correria. Isso exige ritmo, exige domínio. O que mais se vê hoje são pessoas escravas da própria agenda. Gente que acorda já atrasada, que vive resolvendo coisas, que termina o dia exausta, mas sem saber o que realmente avançou. Isso não é conquista. Isso é manutenção. Você está só mantendo o caos em funcionamento. E quanto mais funcional ele fica, mais difícil é sair dele. Existe uma diferença brutal entre estar ativo e estar no controle. O primeiro é automático. O segundo é consciente. E essa diferença muda tudo. Porque estar no controle exige pausa, exige escolha, exige dizer não para tudo aquilo que parece importante, mas não move você 1 centímetro sequer na direção certa. E ninguém vai fazer isso por você. Quem comanda a própria vida não tem pressa. Tem precisão. Não preenche o dia com tarefas inúteis só para se sentir produtivo. Escolhe o que fazer e, principalmente, escolhe o que não fazer. Porque sabe que cada escolha custa energia. E energia é o que define se você vai só se manter vivo ou se vai, de fato, conquistar algo que faça sentido. A conquista verdadeira não é barulhenta. Ela não depende de movimento constante. Ela depende de estratégia. E estratégia, para Maquiavel, sempre foi sobre enxergar onde está o poder e como acessá-lo com o mínimo de gasto. O mínimo, não o máximo. Não é sobre estar em todos os lugares, e sim no lugar certo. Não é sobre fazer tudo, e sim fazer o que muda o jogo. E você só consegue fazer isso quando rompe com essa obsessão por estar sempre ocupado.
Porque estar ocupado demais é o novo disfarce da escravidão. É um sistema onde você parece livre, mas na verdade está sendo usado. Usado por prazos, por cobranças, por expectativas alheias, por um calendário que não foi você quem criou. E se você não percebe isso, passa a vida inteira tentando alcançar uma liberdade que na prática você nunca vive. É por isso que tanta gente bem-sucedida por fora vive em ruínas por dentro. Porque alcançou metas, subiu degraus, cumpriu objetivos, mas perdeu o ritmo da própria existência. Se tornou incapaz de estar presente, de parar por alguns minutos sem culpa, de viver um dia inteiro sem correr. Você não precisa fazer menos para ser feliz, mas precisa fazer com clareza. Precisa se perguntar o tempo todo: o que disso tudo é realmente essencial? Quantas coisas você faz todos os dias que servem apenas para manter uma imagem? Quantas tarefas você assume porque tem medo de parecer improdutivo? Quantas reuniões, compromissos e atividades servem apenas para alimentar a sensação de que você está na luta? Maquiavel diria: essa luta não é sua. Ela foi colocada sobre você. E o verdadeiro poder está em romper com essa lógica. Está em construir o seu próprio ritmo, em aprender a se mover com intenção, em dominar o seu tempo com tanta precisão que você consiga fazer menos e ainda assim avançar mais. E isso exige uma mudança de mentalidade, porque você vai precisar lidar com a culpa de parecer desligado, com o desconforto de sair do modo automático, com o julgamento de quem ainda acha que viver correndo é sinônimo de valor. Mas depois de atravessar esse desconforto, você começa a experimentar algo raro: leveza com impacto. Menos ação, mais efeito. Menos tarefas, mais direção. Menos pressa, mais conquista. Você deixa de ser só alguém ocupado e passa a ser alguém que sabe o que está fazendo. E essa consciência muda a sua presença, muda suas relações, muda a sua energia. Você começa a perceber que não é o tempo que falta, é a clareza. E quando ela chega, o tempo responde. Ele para de correr contra você. Começa a correr com você. Dominar o tempo não é controlar os ponteiros do relógio, é escolher o que merece seus minutos, é transformar seus dias em aliados, não em inimigos. É dar sentido às horas e não apenas preenchê-las. Maquiavel enxergava isso. O líder que corre demais perde a visão do território. E o território da sua vida é feito de escolhas que só você pode fazer. É a partir dessa conquista, a conquista do próprio tempo, que você começa a mudar não só a sua produtividade, mas sua própria forma de existir. E quando isso acontece, uma nova pergunta surge: será que precisamos mesmo ser extraordinários? Ou será que a verdadeira vitória está em viver com sanidade, serenidade e um impacto que não precisa gritar para ser real? E é isso que vamos explorar no próximo passo. Como abaixar as expectativas pode, na verdade, elevar o impacto da sua vida de forma silenciosa, mas profunda. Tem gente que vive sufocada não pelas pressões do mundo, mas pelas próprias expectativas. Não são os outros que cobram tanto, é ela mesma. Ela criou uma imagem do que deveria ser, do que deveria ter conquistado, de onde já deveria estar, e todo dia acorda lutando contra o abismo entre a vida real e o ideal imaginado. O nome disso não é ambição, é tortura silenciosa. Em 2026, estamos cercados por promessas de grandeza. Todo lugar que você olha, alguém está vencendo, transformando vidas, alcançando resultados históricos, quebrando recordes. Parece que o mundo virou um palco onde só existe espaço para quem brilha muito o tempo todo. E quem não está brilhando, quem está só vivendo, tentando, errando, recomeçando, começa a acreditar que está falhando. Essa comparação constante gera um cansaço que Maquiavel não toleraria. Ele não era um homem de ilusões. Sabia que a vida real não respeita promessas,
que o mundo não é justo e que as coisas mais importantes raramente acontecem do jeito que planejamos. E por isso, ele jamais alimentaria expectativas exageradas. Para Maquiavel, esperar pouco é uma forma de poder, porque quem espera menos, sofre menos. E quem sofre menos, age melhor. Parece estranho falar em abaixar expectativas num tempo onde todo mundo grita para você pensar grande. Mas talvez o que ninguém está te contando é que pensar grande demais pode estar te travando. Não é que sonhar seja errado. O problema é quando o sonho se torna um peso. Quando você se obriga a alcançar algo imenso, inalcançável, só para se sentir válido. E enquanto corre atrás disso, ignora tudo o que já tem, tudo o que já faz, tudo o que já é. A expectativa alta cria um vício, o de sempre se sentir aquém. Nunca é suficiente. Você pode ter melhorado, crescido, evoluído, mas se não chegou naquela imagem idealizada que criou, parece que nada valeu. E essa sensação constante de insuficiência consome sua energia, sua alegria, sua capacidade de reconhecer vitórias silenciosas. Maquiavel veria nisso uma falha de estratégia, porque quando você espera demais, você perde a frieza. Age com ansiedade, força situações, se expõe desnecessariamente e, o pior, se frustra com uma frequência tão alta que começa a duvidar de si mesmo. Quem vive frustrado perde o instinto, perde o brilho no olho, perde a força da presença. Tudo se torna um esforço exaustivo para compensar um ideal que nunca chega. Agora, imagine o oposto. Imagine começar o dia sem esperar aplausos, sem esperar resultados perfeitos, sem esperar que tudo corra como planejado. Imagine entrar numa reunião, conversar com alguém, entregar um projeto sem carregar o peso de provar nada para ninguém. De repente, o que vier é lucro, e esse lucro vira satisfação. E essa satisfação te dá combustível real, não aquele impulso forçado de quem precisa vencer a qualquer custo, mas uma alegria discreta de quem está presente de verdade. Expectativas baixas não significam falta de ambição, significam liberdade de movimento. Você age sem o peso da obrigação, cria com mais leveza, erra com menos culpa, aprende com mais clareza, e quando acerta, o impacto é ainda maior, porque você não estava preso à ilusão de que só assim estaria tudo certo. Baixar as expectativas não te torna pequeno, te torna mais eficiente emocionalmente, te dá margem para manobras, te protege da vergonha paralisante, te permite viver com mais paz, porque no fundo, a paz não nasce de grandes conquistas, ela nasce da ausência de guerra interna. Maquiavel sabia que o ser humano é guiado por esperanças, mas também por medos. E quando a esperança se torna exigência, ela vira medo de não alcançar, medo de falhar, medo de decepcionar. A expectativa alta demais se torna o seu próprio veneno. Por isso a modéstia não é fraqueza, é sabedoria. Pessoas realmente fortes sabem o que podem alcançar, mas não vivem reféns disso. Elas jogam o jogo com consciência, mas sem se prender a um resultado específico. E justamente por isso, são mais perigosas. Porque agem com naturalidade, com leveza, com presença. Elas não estão se cobrando o tempo todo. Estão disponíveis, estão abertas, estão vivas. E esse tipo de presença é rara. Porque a maioria vive presa num futuro que talvez nunca chegue. E quanto mais alto esse futuro estiver colocado, mais frágil a pessoa se sente no presente. Ela olha para si e sempre se vê pequena. Porque a régua que usa é desumana, é irreal, é cruel. Reduzir a expectativa é como mudar a lente. Você começa a enxergar o que está perto, o que já é bonito, o que já está funcionando, o que merece cuidado e o que pode crescer. Só que agora, sem pressa, sem desespero,
sem a cobrança absurda de dar certo a todo custo. E esse tipo de vida, com impacto silencioso, com conquistas modestas, com vitórias discretas, é mais estável, é mais saudável, é mais verdadeira. É o tipo de vida que não precisa se provar. Ela existe por si só. E por existir com tanta integridade, começa a influenciar os outros sem fazer barulho. Talvez o maior segredo seja esse. Quanto mais você baixa a expectativa, mais você sobe a consistência. E quem é consistente por dentro, vira forte por fora. Não porque grita, não porque impressiona, mas porque permanece. E no mundo de hoje, permanecer com leveza já é uma forma de revolução. A vida não precisa ser um espetáculo. Não precisa ter aplausos o tempo todo. Não precisa parecer extraordinária para ser importante. E entender isso não é desistir, é amadurecer. É criar um tipo de força que não depende da validação dos outros. É deixar de viver tentando provar alguma coisa e começar a viver em paz com o que é real. E quando essa paz chega, algo novo se abre. Você finalmente entende que não precisa estar em todos os lugares. Não precisa ser visto o tempo todo. Não precisa aparecer o tempo inteiro. Porque quem está em silêncio, quem se afasta, quem se recolhe de forma intencional, não está fugindo. Está preparando o próximo passo com clareza. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Como o recolhimento pode ser uma estratégia de poder e não um sinal de fraqueza. Tem horas em que tudo dentro de você pede silêncio, mas a rotina te empurra para o barulho. As pessoas te chamam, as telas te exigem, os algoritmos te empurram para o centro de um palco onde você nem pediu para estar. O mundo grita que você precisa aparecer, se expor, participar, mostrar, entregar, responder, produzir. E você, mesmo cansado, mesmo sem saber por quê, vai cedendo, porque foi convencido de que se recolher é o mesmo que desistir. Maquiavel não pensaria assim. Ele enxergaria no ato de se recolher não um sinal de fraqueza, mas uma tática de fortalecimento interno. A maior parte das pessoas confunde visibilidade com importância. Acham que quem está sempre postando, comentando, falando, se exibindo está vencendo. Mas isso é uma ilusão criada por um tempo que valoriza a aparência mais do que o impacto. Maquiavel sabia que quem está sempre se explicando acaba perdendo o respeito. Porque força não é o quanto você aparece, é o quanto você consegue sustentar sua essência sem precisar provar nada. O recolhimento verdadeiro não é desistência, é estratégia. É quando você entende que, para avançar com firmeza, precisa se afastar do excesso. É quando você percebe que sua energia está sendo desperdiçada em lugares, conversas e conexões que não te fazem crescer. É quando você olha ao redor e vê que está se apagando tentando agradar, tentando participar de tudo, tentando estar em todos os lugares, tentando manter uma presença constante que só está te esgotando. É nessa hora que o recolhimento se torna uma decisão inteligente. Não porque você está quebrado, mas porque entendeu que precisa se preservar. Maquiavel diria que o líder mais perigoso não é o que fala o tempo todo. É o que sabe a hora certa de calar, de sumir, de se preparar, de observar. Porque enquanto o mundo se distrai com o barulho, é no silêncio que os verdadeiros planos nascem. Você não precisa estar disponível o tempo inteiro. Você não precisa responder tudo, nem todo mundo. Você não precisa participar de todas as discussões. Você tem o direito de não ser encontrado, de não ser entendido, de não ser o que esperam de você. O recolhimento é o espaço onde você se reconstrói longe da expectativa alheia. É onde a sua identidade se fortalece sem interferência. É onde você volta a escutar a própria voz. Talvez você esteja se sentindo perdido, não por falta de capacidade, mas por excesso de interferência. São vozes demais, demandas demais, imagens demais,
promessas demais, e é impossível se manter inteiro vivendo sob bombardeio constante de estímulo. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que todo excesso gera ruína, e que às vezes é preciso sumir do campo de batalha para retornar com mais visão, mais direção, mais precisão. Só que o mundo não vai te dar esse espaço. Ele não vai dizer: descanse, se reconstrua, volte quando estiver pronto. O mundo vai continuar exigindo, e por isso o recolhimento precisa ser uma decisão ativa. Um corte, um basta. Um movimento que começa com uma escolha. Sair da cena, não por fraqueza, mas por consciência. E o mais curioso é que, quando você se afasta, muita coisa se revela. Você começa a perceber quem só estava por perto pelo que você oferecia. Começa a notar o quanto da sua rotina era ocupada por obrigações invisíveis. Começa a entender que muito do seu cansaço vinha de tentar ser alguém que não precisava ser. É nesse momento que você redescobre o valor de ser simples, real, silencioso, mas cheio de presença. Maquiavel jamais recomendaria que você vivesse isolado. Mas ele deixaria claro: quem não sabe se recolher, nunca estará no controle. Porque sempre vai depender da opinião dos outros, da reação dos outros, da aprovação dos outros. Vai viver como um prisioneiro sorridente, sempre presente, mas cada vez mais vazio. O recolhimento, quando é intencional, limpa, filtra, redireciona. Ele não te desconecta da vida. Ele te reconecta com o que é essencial. Ele te lembra que você não precisa estar em todos os lugares para ser forte. Que você não precisa ser visto o tempo todo para ser relevante. Que você não precisa falar sobre tudo para ter valor. Na verdade, o recolhimento te devolve algo que você talvez tenha perdido: peso na presença. Porque depois que você some um pouco, quando volta com mais conteúdo, mais calma, mais verdade. Sua palavra ganha mais força. Seu olhar carrega mais intenção. Sua energia deixa de ser barulho e vira impacto. Existe algo de poderoso em quem sabe se retirar. Porque quem se retira não está fugindo, está recarregando, está olhando de fora, está reconstruindo seus próprios limites, está decidindo como vai continuar. E essa pausa é o que separa quem vive reagindo de quem vive decidindo. Maquiavel sabia disso. Ele sabia que o verdadeiro controle não está no grito, mas na espera. Não está na pressa, mas no cálculo. Não está na exposição, mas no tempo certo de aparecer. Por isso, talvez o que o mundo mais precise hoje não é de mais gente se mostrando, se explicando, se exibindo, mas de mais gente se recolhendo com consciência. Gente que se protege do excesso. Gente que se respeita no silêncio. Gente que some para voltar diferente. Não perfeito, mas inteiro. E se isso te toca de alguma forma, talvez você esteja nesse ponto. O ponto de se retirar por escolha, por sabedoria, por necessidade profunda de voltar a ser quem você é, sem os ruídos do mundo. E isso não te enfraquece. Isso te prepara. Porque no recolhimento você não perde valor. Você reconquista valor. E assim, de volta ao centro de si mesmo, com a mente limpa, o tempo redirecionado, as expectativas ajustadas e a energia restaurada, você começa a caminhar de forma diferente. Simples, mas firme. Leve, mas com propósito. Presente, mas seletivo. Porque agora você entendeu. A vida não precisa ser cheia para ser rica. E a sua presença não precisa ser constante para ser sentida. Em 2025, eu tomei uma decisão que mudou completamente o meu jeito de viver. E também de trabalhar. Eu estava no auge da minha produtividade aparente. Acordava cedo, dormia tarde, entregava projetos, mantinha presença nas redes, respondia tudo, participava de reuniões, gravava vídeos, atendia pessoas, criava conteúdo, estudava, lia,
Tentava manter a vida pessoal em ordem. E parecia que estava indo bem. Do lado de fora, tudo funcionava. Mas por dentro, uma hora, quebrou. Não foi um colapso dramático, não teve hospital, nem crise pública. Foi silencioso. Eu comecei a perceber que estava sempre cansado, mesmo dormindo, que perdia a paciência com coisas pequenas, que nada mais me empolgava, que tudo era obrigação, e pior, que eu estava ali, mas não estava inteiro. Foi quando eu me dei conta de algo simples e assustador. Eu estava exposto demais. Eu não era mais dono da minha energia. Tinha me tornado refém de tudo que construí. As pessoas esperavam de mim uma entrega diária que eu mesmo tinha ensinado a elas. E aí eu fiz o que parecia impossível naquela fase. Me recolhi. Saí das redes por um tempo. Falei não para convites que antes eu aceitava no automático. Me permiti dias em silêncio total. Não respondi mensagens de madrugada. Não produzi conteúdo por semanas. Me concentrei em voltar para mim e, principalmente, em lembrar por que eu comecei tudo isso. O que aconteceu depois não foi um milagre. Foi resultado direto do recolhimento. Quando voltei com mais direção, mais clareza e, acima de tudo, mais força real. A audiência não caiu. A relevância não sumiu. Muito pelo contrário. A conexão com quem realmente importa ficou mais profunda. O canal cresceu. Os conteúdos ficaram mais vivos. Os comentários começaram a vir com frases como: "Esse vídeo me acordou", "Esse conteúdo me salvou", "Isso que você falou parece que foi para mim". E por que isso aconteceu? Porque eu finalmente entendi na pele que menos é mais quando o que você entrega vem com presença de verdade. Que recolhimento é tática, não fraqueza. Que simplificar é o único caminho possível para sustentar algo com alma no meio do caos. Então, se isso tocou você de algum jeito, se você sentiu que precisa desacelerar, sumir um pouco, recuperar sua energia, saiba que você não está fugindo. Você está se preparando. Você está se fortalecendo de um jeito que o mundo não ensina, mas a vida cobra. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo tem valor e ele leva isso para mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui a gente vai continuar aprofundando esse tipo de reflexão. E me conta nos comentários, em que momento você percebeu que precisava se recolher também? Eu leio tudo e pode ter certeza, sua história pode tocar alguém também. E se você quiser continuar nessa jornada de transformação com base em pensamento estratégico e real, assiste os outros vídeos do canal. Eles não são só vídeos, são degraus, um por vez. E juntos, eles vão te levar para uma vida com mais clareza, mais direção e muito mais presença. Nos vemos lá.